Eu assisti Homem-Aranha, Um Novo Dia. Eu gostei do filme. É um filme bom, vale a pena assistir no cinema. Tem cenas muito boas, efeitos visuais sensacionais e milhares de referências aos quadrinhos e aos jogos e às animações do Homem-Aranha. Mas também preciso dizer outra coisa. Para mim esse foi o filme mais fraco de Homem-Aranha até agora. Mas quando eu digo isso, não quero dizer que o filme seja ruim. Pelo contrário, acho que nós ficamos acostumados com os filmes de Homem-Aranha entregando grandes cenas, efeitos especiais e algumas coisas acontecendo praticamente o tempo inteiro. Pelo menos durante a primeira parte do filme, eu sentia que estava assistindo um filme muito mais normal, muito mais focado no Peter Parker e Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. Só que quando começa a segunda parte e entra outros personagens, conflitos maiores, pra mim aí já o filme já cresce. O filme não começa tentando colocar imediatamente uma ameaça gigantesca na tela. Ele passa bastante tempo acompanhando Peter, mostrando a vida dele e principalmente mostrando o que significa ser o Homem-Aranha agora que Peter perdeu praticamente tudo. E isso funciona porque Tom Holland está muito mais maduro no personagem. Existe uma diferença clara entre Peter Parker e aquele garoto que conhecemos em Guerra Civil. Agora ele precisa tomar decisões sozinho. Ele precisa sobreviver sozinho. E precisa continuar sendo Homem-Aranha, mesmo vivendo em um mundo que simplesmente esqueceu quem é Peter Parker. E ao mesmo tempo existe aquela presença misteriosa que começa a possuir pessoas durante o filme e isso cria principalmente a ameaça da primeira parte da história. E é aqui que o filme começa, preparando outra coisa importante. A transformação do próprio Homem-Aranha. Quem conhece os quadrinhos ou as animações provavelmente já percebe que isso poderia chegar. A famosa transformação do Homem-Aranha em uma criatura muito mais monstruosa. E confesso que fiquei esperando isso. Eu queria ver os 6 braços. Eu queria ver aquela transformação absurda. E queria ver Peter chegando ao ponto de praticamente transformar em uma aranha gigante. Só que o filme escolheu outro caminho. A transformação existe e tem importância na história. E foi tratada de uma maneira muito mais controlada. E aí está uma das minhas primeiras críticas. Para mim, poderia ter ido um pouquinho mais longe. Mesmo assim, existe algo que Um Novo Dia faz bem, finalmente deixa Peter Parker carregar o filme. Não é simplesmente o Homem-Aranha esperando aparecer outro Vingador para resolver o problema. É Peter tentando entender quem ele está se tornando. E quando finalmente termina de construir essa nova fase do personagem, a história começa a crescer, porque aí entra Justiceiro, Hulk e Jean Grey. Sim, Jean Grey. E é justamente quando esse personagem aparece que, pra mim, o filme começa a ficar muito mais interessante. Meu nome é Leonardo Dias Marzano, você está no Universo Marzano. Quando a segunda parte da história começa a colocar outros personagens no caminho de Peter, Um Novo Dia muda bastante e pra mim melhora. O primeiro grande acerto é Justiceiro. John Bernthal continua funcionando muito bem como Frank Castle, principalmente porque ele coloca o Justiceiro e o Homem-Aranha juntos e cria automaticamente um conflito que não precisa de uma explicação enorme. Os dois combatem criminosos, mas eles possuem maneiras completamente diferentes de fazer isso. Peter ainda tenta salvar pessoas, Frank Castle elimina o problema. E essa diferença funciona muito bem. Também gostei porque o filme consegue colocar o Homem-Aranha trabalhando ao lado da polícia em determinados momentos. Isso imediatamente me lembrou bastante algumas situações em que encontramos no jogo. E é justamente esse tipo de reforço que aparece durante o filme inteiro. Quem acompanha o Homem-Aranha há muito tempo vai reconhecer ideias, movimentos, situações e elementos que parecem ter vindo de diferentes versões de personagem. Só que aí chega o Hulk. É muito legal ver o Hulk entrando em uma história do Homem-Aranha. Visualmente funciona. A presença dele muda completamente a escala das cenas de ação e cria aquele contraste absurdo de Peter tentando enfrentar ou controlar uma criatura que possui uma força completamente diferente da dele. Mas eu queria mais. Eu queria um Hulk muito mais violento. Eu queria sentir que Peter realmente estava tentando sobreviver a uma força praticamente impossível de controlar. E em alguns momentos isso acontece, mas a luta começa a repetir bastante os mesmos tipos de golpes e movimentos. Depois de algum tempo eu comecei a pensar, é só isso? Porque a ideia era excelente. O Homem-Aranha contra o incrível Hulk oferece possibilidades absurdas. Você pode destruir ruas, atravessar paredes de prédios, usar a agilidade do Homem-Aranha contra a força brutal de Hulk, transformar a cidade inteira em parte da luta. O filme entrega algumas cenas excelentes, mas eu acho que poderia ter explorado muito mais essa combinação. Mesmo assim, vale a pena. E o mesmo problema acontece de outra maneira com Jean Grey. Eu também gostei da ideia de colocar Jean Grey nessa história. A ligação dela com a presença capaz de agir através de outras pessoas abre uma porta completamente diferente dentro do universo do Homem-Aranha. E ao mesmo tempo começa a aproximar os mutantes desse mundo. O problema é que achei a história dela um pouco sem graça. Não porque Jean Grey seja uma personagem muito ruim, muito pelo contrário,
é justamente porque estamos falando de uma personagem enorme. Eu queria conhecer a melhor versão dela, eu queria mais tempo com ela, mais desenvolvimento, principalmente mais espaço para entender quem é essa Jean Grey, que antes de pensar no que ela pode representar no futuro da Marvel. Porque um novo dia tem muitas ideias boas, talvez até ideias demais. Em alguma delas passam pela tela sem perceber o desenvolvimento que merecia. Agora chegamos provavelmente ao ponto em que eu mais fiquei dividido: a transformação do Homem-Aranha. Eu entendo a decisão que o filme tomou. A transformação precisa funcionar dentro dessa história e dentro do público que a Marvel e a Sony querem atingir. Mas, como fã, eu queria que ele estivesse enlouquecendo um pouco mais, porque quem conhece a história do Homem-Aranha sabe que existe material para fazer algo visualmente assustador. Peter desenvolvendo 6 braços e depois chegando a uma transformação monstruosa de aranha gigante seria uma das coisas mais diferentes que Tom Holland já teria feito no personagem. Eu queria ver isso no cinema, queria olhar Peter e pensar: agora realmente deu algo errado. Só que o filme segura a transformação, mas nunca chega àquele nível grotesco que eu esperava. Eu sei que existe uma preocupação óbvia quando estamos falando de um filme destinado também ao público mais jovem, ou seja, as crianças. Transformar o protagonista em uma aranha gigantesca potencialmente assustadora mudaria completamente o tom de determinada cena. Mesmo assim, para mim, foi uma oportunidade perdida. Existe outra ausência que senti bastante: O Caçador. Uma história envolvendo a transformação mais animalesca do Homem-Aranha perde um personagem como o Crave. Imagina o potencial disso. Peter está mudando, está ficando mais perigoso. Então entra o caçador para caçar aquela aranha gigante, aquele monstro descontrolado. E enquanto tenta descobrir como impedir a própria transformação, aparece alguém cuja especialidade é justamente caçar criaturas extraordinárias. Eu acho que encaixaria perfeitamente, mas essa é uma possibilidade que o filme não utiliza. Agora, existe uma área que praticamente não tenho reclamações: é a parte visual. O filme está muito bonito, ele está presente. As cenas em Nova York, os movimentos de câmera, as sequências do Homem-Aranha balançando entre os prédios, principalmente a maneira como o uniforme aparece em movimento, ficam excelentes. Existe uma escolha que eu gostei bastante. Dessa vez o uniforme parece menos artificial. Eu sei que diminuíram aquela sensação de termos efeitos aplicado em praticamente tudo que vemos no traje, e ele parece mais físico, mais presente nas cenas, mais natural. E isso combina perfeitamente com a proposta desse Homem-Aranha mais próximo das ruas. Também merece destaque o próprio Tom Holland. Grande parte da ação foi construída para aproveitar a capacidade dele fisicamente, algo que sempre foi vantagem enorme dessa versão do personagem. E as filmagens não foram exatamente tranquilas. Durante a produção, Tom Holland sofreu uma contusão enquanto realizava uma cena de ação. Precisou ser levado para o hospital e as gravações ficaram interrompidas temporariamente. Felizmente, ele se recuperou e conseguiu retornar. Quando você assiste as cenas de ação sabendo disso, começa também a perceber quanto trabalho físico existe por trás de determinadas sequências. E tecnicamente o resultado está na tela. O efeito está excelente, a fotografia está muito bonita, os movimentos de câmeras funcionam, as cenas de ação são fáceis de acompanhar. Minha crítica não seria que Um Novo Dia seria um filme mal produzido. Pelo contrário, meu problema é que várias ideias excelentes poderiam ter sido levadas muito mais longe. Desde Sem Volta para Casa, uma das maiores perguntas era se MJ e Ned algum dia conseguiram lembrar de Peter Parker, principalmente por causa de Jean Grey. Depois de tudo que aconteceu, existem momentos pequenos que podem indicar que alguma coisa mudou. MJ é quem representa a reação emocional mais forte, ela chora. E Ned, depois do cumprimento entre ele e Peter, acaba falando o nome do Peter de uma maneira que parece que ele recordou de muita coisa. Isso não significa necessariamente que todas as memórias dele simplesmente voltaram. Eu acho que isso seria até mais interessante se não fosse tão fácil assim. Para mim, o filme claramente deixa uma porta aberta. Minha interpretação é que Jean Grey pode ter provocado alguma coisa nas memórias dele. Talvez não tenha restabelecido tudo, mas talvez seja apenas fragmentos, sensações, aquela impressão estranha de que conhecemos alguém sem conseguir explicar de onde. Isso pode ser muito mais interessante para o próximo filme do que simplesmente apertar um botão e fazer todo mundo lembrar de Peter novamente. Só que depois chegamos às cenas de crédito. E aqui eu preciso dizer, eu achei fraco. Depois de ficar esperando todos os créditos terminar, o que recebemos basicamente é uma provocação. Uma indicação de que a presença do Homem-Aranha estava no espaço. E acabou, ficou só por ali, basta. Claro que isso imediatamente abre algumas possibilidades. Pode ser que está conectado a Avengers Doomsday, pode ser que está conectado a Guerras Secretas, ou pode ser que está envolvido a Multiverso, também com o Venom, entre muitas outras expectativas. E também gostei muito da participação do Escorpião, que necessariamente precisava, porque realmente eles desapareceram por ele nos outros filmes. E então daqui a alguns meses, a cena do final também pode ser esclarecida.
No conjunto, Homem-Aranha Um Novo Dia é um filme bom. Eu gostei, recomendo assistir no cinema. As cenas estão lindas, os efeitos visuais estão sensacionais. Tom Holland continua excelente como Peter Parker. Existem várias referências referentes a jogos, quadrinhos e animações do Homem-Aranha, e é praticamente no filme inteiro. E principalmente gostei de ver Peter novamente no centro da própria história. Só que eu também queria sair do cinema pensando num filme que poderia ser muito melhor, e queria uma transformação muito mais próxima de Homem-Aranha dos Seis Braços. Queria também um Hulk mais agressivo, uma Jean Grey melhor desenvolvida. Senti falta realmente do Caçador. O Escorpião ficou sensacional. Eu queria uma cena pós-crédito que realmente me deixa impressionado. E agora eu quero saber a sua opinião. Se você assistiu, você gostou do filme do Homem-Aranha, Um Novo Dia? Ou também acha que o filme poderia ter ido mais longe? Com a transformação do Peter, com o Hulk, com o Jean Grey? Escreva aqui nos comentários. Meu nome é Leonardo Dias Marçano e você está no Universo Marçano. Se gostou do vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho. Aqui você encontra conteúdos completos sobre filmes, séries, jogos, terror, ficção científica, tudo que faz parte da cultura pop. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.